A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais um dia glorioso, um dia maravilhoso, para falarmos do que há de mais sublime no universo, que é a palavra de Deus. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de todos. Ela penetra na divisão da alma, das juntas, e ela é apta para discernir os pensamentos. Pensamentos e intenções do coração. Que coisa boa, né? Essa palavra, ela um dia nos alcançou. Alcançou Zilda, alcançou Flávio, alcançou muitas vidas que irão ouvir o que nós iremos falar. Hoje, escolhemos um tema maravilhoso, onde nós iremos falar sobre duas alianças. Sabemos muito bem que no antigo pacto, na antiga aliança, há várias alianças. O que é uma aliança, dona Zildinha? A aliança é um pacto. Um acordo. Um acordo entre duas partes. Uma aliança é isso. Zilda, podemos mostrar algumas alianças feitas pelo eterno Deus aos humanos? Apesar que teve alianças que o Eterno fez com o humano e os humanos quebraram. Mas tem alianças que Deus fez com o homem e ela se perpetualizou. Não é assim? A primeira aliança com Adão foi quebrada. A aliança adâmica, né? Existem várias alianças. Então, a aliança adâmica foi quebrada. Porém, já a aliança feita com Noé, que era o arco, ele se perpetualizou. Quando está para chover, uma chuva muito forte, aparece logo o arco. E ali as águas vão embora. Isso foi uma aliança feita com Noé e com toda a raça humana, com toda o povo de Israel e tudo que existia, a raça, a semente humana. Ao terminar o dilúvio, que não acabaria, essa aliança mostra que não acabaria mais o mundo com água. Essa aliança foi feita com Noé e através de Noé como mediador, e se estendeu a toda a geração. Interessante como você falou, e ela se tornou perpétua. Exatamente, eterna. Eterna. Para você ficar assim, às vezes a gente está falando em um arco, não é? Ele é chamado de arco. A Bíblia não fala que ele é um arco-íris. A palavra arco-íris já foi os homens que colocaram esse nome. Íris porque é muitas cores, né? Deusa da Grécia, que o nome dela era Íris, por ela ter várias cores. Então, colocaram arco-íris. Por ter muitas cores. Toda vez que chove e aquelas nuvens densas, eu me lembro logo desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Noé, que quando ele visse aquele arco, ele ficasse sabendo que outro dilúvio não haveria mais sobre a terra. Não existiria mais
dilúvio sobre a terra, como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 13. A partir do 12, para ficar bem certinho. E disse Deus: este é o sinal do concerto. O concerto é uma aliança. Concerto, pacto, que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco, veja aqui não diz arco-íris, diz o meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, ou da minha aliança, ou do meu pacto, que está entre mim e vós, e ainda da toda alma vivente, de toda carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o ar nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto da aliança entre o Eterno e toda alma vivente, toda carne que está sobre a terra. Nós estamos lendo um pacto aproximadamente de 6.000 anos. Está em pé. Aí foi quem criou os céus, quem criou a terra, quem criou o mar, quem criou as estrelas, quem nos criou. É interessante, presbítero, quando você fala sobre o arco-íris, de muitas cores. Realmente, o arco é belíssimo. É lindo. Lindo. Ele realmente tem muitas cores. É multicores. Ele é multicores. É como a igreja, é multiforma. Multiforme, né? Então, o arco, ele é belíssimo. Ele tem várias cores e cores lindas. Por isso que diz arco-íris, porque muitas cores. Vamos a outra aliança. Outra aliança, né? Que mostra a aliança, já falamos da aliança com Deus e Adão, que foi quebrada. Essa aliança com Noé é perpétua, eterna, e também a aliança que Adão fez com Eva. Minha amada, só um detalhe. Ela não será eterna, porque quando chegar o novo céu, a nova terra, né, ela cessa. Mas aqui, enquanto estamos Pronto. por aqui, Muito bem. pela terra, isso aqui se estende sobre a terra. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Quando vem a nova pátria, o novo céu, todas essas coisas passarão. E não haverá mais o mar, nem novo céu e nova terra, o sol. Onde habita a justiça. O sol, a lua será transformada pela luz do céu. O primeiro Pedro, segundo Pedro 3,13 diz que nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Outra aliança. A aliança, né, que foi feita Eva e Adão, né? Adão e Eva, né? Ele disse: agora você é osso do meu osso. Olha, que coisa linda. Aí, osso do meu osso e carne da minha carne. Olha, está escrito em Gênesis 2:23. Só abrindo aqui um parênteses rápido, me deu desejo de falar. Olhe, o casamento, né? Que coisa linda, né? É um pacto enquanto o casal vive. Exatamente. Só é destruído, só é dissolvido esse pacto com a morte um dos dois. Porque a aliança não foi feita entre nações, não. Foi feita entre o homem e a mulher. E disse mais. Veja bem o que diz. E disse Adão: este é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, olha aí. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher,
e eles serão ambos uma só carne. Então pronto, está aí a aliança feita, né, entre Adão e Eva. Macho e fêmea, Exatamente. né? Eu acho interessante que esta aliança nós vamos encontrar na Nova Aliança e no Novo Testamento. Outra aliança. É a aliança que foi feita entre Abraão e Deus. Essa aliança é uma aliança maravilhosa, extraordinária, porque a aliança que Deus fez com Abraão foi que ele seria pai de multidões de nações. Lê o O versículo. teu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, pai de multidões de nações. Lê o texto. Que está escrito em Gênesis Gênesis, deixa-me ver. 17. Gênesis 17. Olha, Abraão era um homem gentil. Abraão não era judeu. Abraão era gentil. Abraão morava na Mesopotâmia, hoje onde é o Golfo Pérsico. O Deus Eterno aparece a Abraão e diz: Abraão, o teu nome não será chamado mais Abrão, mas Abraão. A palavra Abrão é o mesmo homem. Abrão e Abraão é o mesmo homem, mas com dois sentidos. Abrão, pai de nação. E Abraão, pai de multidões de nações. Nações, porque quando Abraão era pai da nação de Israel. E Abraão é pai de multidões de nações. Multidão de nações, quer dizer, todas as nações, né? Todas as nações. Veja, essa aliança que estamos mostrando, essa aliança está em vigor. Ela está em pleno vigor. Exatamente. Ela cessará. Essa vai cessar. Por quê? Com a saída da igreja. Vai chegar um período em que ela vai se fechar. Se fechar. A porta da graça vai se fechar. Então, sendo pois Abraão da idade, eu estou lendo Gênesis 17. Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Anda em mim, anda na minha presença e ser perfeito. E porém meu conceito, porém minha aliança, Olha, você, porém o meu pacto, aliança, conserto, pacto, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto, eis a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Olha, Abraão, viu? Abraão, multidões de nações. Então, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto, ou a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. olha, fomos alcançados por essa aliança. Exatamente. E creu Abraão, Porque nós, que éramos gentios, certo, mas somos herdeiros da promessa, dessa promessa. Abraão serás pai de multidões de nações. Eu louvo a Deus porque nós fomos enxertados. Hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Pai de multidões de nações. Veja uma cidade, uma pátria como o Brasil, distante de
de onde foi feita essa promessa, lá onde é o Irã, o Iraque, e essa promessa chegou até nós, por meio da palavra, da aliança. E nós hoje somos filhos de Deus e pai e filho de Abraão pela fé, pela aliança. Estamos assegurando que nós somos filhos de Abraão pela fé, pela promessa, pelo pai. Promessa, porque Abraão foi o homem que foi justificado, né? Justificado. Então, nós somos justificados pela fé que existia em Abraão, a fé de Abraão e por tal de nós. É dizer, Abraão creu. Abraão não exerceu obras, mas creu. E isto foi Imputado. como justiça. Pronto. Nós não tínhamos obra, conhecemos Cristo, invocamos a Cristo e foi imputado como justiça. Aliança boa. Uma aliança entre Abraão e Deus, né? Isso é as alianças que foram, e tem outras várias, Tem várias. inúmeras alianças. Mas a aliança que nós vamos frisar hoje, que está em evidência, Eu queria passar pelaquela aliança lá do Sinai, aonde o Eterno chama Moisés exato, e reúne a nação de Israel no Sinai. E ali ele faz uma aliança entre o povo judeu. E ali é morto vários animais irracionais. E ali ele confessa, lendo as ordenanças de Deus ao povo de Israel. Não, né? Aí não é de nenhuma nação, a não ser a nação de Israel. E ali eles confessam que seriam fiéis na aliança. No Monte Sinai, no Monte Horebe. E ali quando eles gritam, quando eles confessam e selam com amém, ali Moisés pega uma bacia com sangue de animais irracionais e faz aspersão sobre o povo. o povo, presbítero, endossando o que você acabou de falar, se encontra em Êxodo capítulo 24, que diz o seguinte, 6, 7 e 8. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, o livro de aliança, que quer dizer pacto. Então o concerto aqui, e tomou o livro do concerto, tomou o livro do pacto e leu ao ouvido do povo. Que povo? O povo de Israel. E eles disseram tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue de animais da novilha e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto, do pacto, da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E o povo disse amém. Amém. Que iam obedecer. Aí está estabelecido uma aliança com uma nação, não com as nações, só com a nação de Israel. Israel, exatamente. E essa aliança, ela era tida com um mediador, que era Moisés. Tinha que ter uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levita. E ali se criou a nação de Israel debaixo dessa aliança. Essa aliança, aliança da lei, dos preceitos, dos mandamentos. Não pode, não faça, não toque. Na hora que você fizer, na hora que você tocar, vem a repreensão do Eterno. Essa é uma aliança que louvamos a Deus, porque ela tinha prazo de vencimento. Exatamente. É isso, Zilda? Quer dizer, o prazo de vencimento estava na promessa
sobre Jesus, que seria o cordeiro que seria imolado na cruz para cumprir uma nova aliança, um novo pacto, para o louvor e a glória do Senhor nosso Deus. Assim como Moisés, ele foi mediador dessa aliança entre Deus e o povo de Israel, entendeu? Então, o Senhor Jesus Cristo é mediador de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo conceito. De um novo conceito. Olhe, meus amados, esse pacto, que eu acho que Gildinha está com um texto, onde está em Mateus, está Marcos, está Lucas, onde Jesus diz, na última Páscoa, que ele celebra, e a primeira ceia que ele faz, onde ele levanta o cálice e ele diz, olhe, aqui está o meu sangue. O sangue da nova aliança, ó glória. O sangue do novo pacto, de um cordeiro racional, de um cordeiro que tem raciocínio. E ele falou, encontrou o texto, que onde o Senhor Jesus mostra que ali seria o pacto da nova aliança. Exatamente, é Lucas capítulo 22. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento, uma nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Rapaz, que plano! Lá em Efésios capítulo 1, Paulo escrevendo à igreja, ele diz que na plenitude dos tempos, olha, plenitude dos tempos, vem essa abertura de um novo pacto, de uma nova aliança. Agora, essa aliança, ela é universal. Uma aliança que era restrita a só Israel, ela agora vem e o Senhor Jesus diz, olha, esse sangue é da minha aliança, uma nova aliança. E uma coisa que me chama a atenção, Zildinha, que há uma diferença entre aliança e testamento. Você pode me explicar qual é a diferença de uma aliança, de um pacto, todo do Antigo Testamento, para uma aliança com testamento? Bem, prefeito, a aliança ela é feita com pessoas ou nação que existem, né? São presentes, né? São presentes. E o testamento é feito por pessoa que está viva, mas só tem validade quando é aberto, quando a morte do testador. Aí abriremos o testamento e vamos ver o que foi que ele deixou. É bem diferente. A aliança é feita e vivida e executada, entendeu? E o testamento não. Ele é feito, mas só é executado com a morte do testador. Respeitando, eu tenho uma visão em que a antiga aliança não é Velho Testamento. Porque para ter testamento, como Zilda falou, é necessária a morte do testador. O testador. Quem morria na antiga aliança? Animais irracionais. Animais irracionais. Ali era uma aliança e um pacto que era feito com a nação de Israel. A lei, os cerimoniais e os conceitos, tudo foi entregue ao povo de Israel.
E teria validade. Exatamente. Teria validade. Porque vai ser tirado as alianças para uma nova aliança cuja nova aliança ela vai ser acobertada com um testamento. Quer dizer, agora Cristo diz aí que ali onde ele estava celebrando A última Páscoa, início da ceia. a ceia. Aqui é o pacto da nova aliança. Exatamente, aqui é. E tomando pão e havendo dado graças, partiu em Deus, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Faze isto em memória de mim. Em memória. Veja mesmo. as localidades. Veja a localidade. A primeira aliança no Sinai. A segunda aliança no Monte das Oliveiras, na cruz de Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele vai propriamente porque quis. Ele foi porque quis. Ele não foi levado, como a irmã Zilda sempre fala, nos nossos próprios, Jesus não foi levado. que os cordeiros do antigo pacto, eles eram levados, não sabia para quê. Mas o Senhor considerava aquele sangue de um animal irracional mais puro, sem mácula, sem ruga. Mas as promessas e as alianças mostravam sobre Cristo, sobre o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, foi que ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, olhe, não da nação de Israel, mas ele tira o que? O pecado do mundo. Olhe as alianças, elas se modificando. Agora, Moisés era o quê? Intermediário entre Deus e os homens. Moisés pedia. Também o primeiro legislador da lei. Moisés. Foi ele que recebeu de Deus. A tribo de Levita era o trabalho sacerdotal. Mas agora nós vamos ver que essa nova aliança, ela nos dá o direito de abrir um novo testamento. Que maravilha! Quer dizer, uma nova aliança. Mas isso foi necessário que Cristo, como testador, ele agora, com a morte dele, aí vem a aliança para o mundo todo, a qual nós fomos alcançados por abertura do selo da nova aliança. Exatamente. Com a morte do testador, Cristo Jesus, então foi aberto o Novo Testamento, a nova aliança, o novo concerto para com todas as nações, línguas, povos, tribos, nações, enfim, todo o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse testamento foi aberto. E quando foi aberto? Presbítero Pedro Soares, quando esse testamento foi aberto? Com a morte do testador. Eu queria, Zilda, abrir um parênteses. E, presbítero, só 2 minutinhos aqui, quando fala do velho concerto, da velha aliança que foi feita com o povo de Israel através de Moisés, como intermediário entre Deus e o povo. Então, vamos ver. Hebreus 8:13. Veja como é bem claro e bem assim, sucinto naquilo que o autor fala. Hebreus 8:13. Dizendo, novo concerto, olha, o novo concerto, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, envelheceu, perto está de acabar. Aqui falava
Porque se o primeiro pacto, a primeira aliança, estivesse perfeita, não era necessário o segundo. Foi necessário. O primeiro envelheceu e foi estabelecido o segundo, que foi através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é mediador de uma nova aliança e de um novo pacto. Para você ter, eu sei que você sabe, mas é bom falar. Para você ter uma ideia do que é um testador, se a pessoa, para ser um testador, se ele tiver um raciocínio não pleno, ele não pode. Ele não pode ser. Ele não pode dar a alguém sem um raciocínio pleno. Ele tem que estar de sã consciência. Cristo, ele sabia muito bem que ele ia morrer pelo mundo, não pela nação de Israel, não para alguém privilegiado chamado predestinados. Então, aí Cristo, como testador, seria infiel. Como é que ele vai fazer um testamento, mas o testamento que ele fez na cruz é o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é que Deus se enviou, não. Deus enviou seu Filho. A pérola, onde Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo está todos os tesouros do universo, escondido em Cristo. Agora está Cristo como testador. E depois da morte, o que é que acontece, Zilda? Esse testamento só tem validade quando? Com a morte do testador. Agora, aberto o testamento, olha que coisa maravilhosa. Manifestou-se a graça a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Que notícia boa, Zilda. Que notícia agradável. Nós que éramos gentios, nós que éramos zambuzeiros considerados, agora uma nova aliança me dá o direito de eu ser filho de Deus, ser irmão de Jesus, ter salvação gratuita, salvo de uma vez para sempre, receber os benefícios que o Novo Testamento, que estava oculto. Não é isso, Zilda? Exatamente. Em Cristo, todos os tesouros. Olhe, todos os tesouros da nova aliança, do Novo Testamento, estavam ocultos. Oculto. Aí com a morte de Cristo foi aberto. Foi aberto. A abertura surpreendeu até os anjos. Porque os anjos, eles foram mediador na antiga aliança. Quer dizer, Cristo não. Cristo foi o Cordeiro. Cristo foi o sumo sacerdote. É o único sumo sacerdote. Lá em Israel tinha sacerdote da tribo de Levi, eram muitos. Mas hoje nós só temos um sumo sacerdote, um supremo pastor, que se chama Jesus Cristo. Exatamente. Hebreus 9,15. Preste bem atenção. Hebreus 9,15 nos diz o seguinte: Cristo, mediador de um novo testamento, para que intervenha a morte pela remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, debaixo da primeira aliança, da velha aliança. Então, Cristo é mediador de quê? De um novo pacto. É o que diz a palavra de Deus, assim como eu acabei de ler. Que o Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de quem? Em memória de mim. Mostrando aí o novo pacto e a nova aliança. Por quê? Não há testamento. Porque onde não há testamento,
necessário é que intervenha a morte do testador, como falou o presidente Antônio Soares. Hebreus 10:16 diz o seguinte: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, e porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Então mostra aí tudo sobre o que é um mediador de uma nova aliança, de um novo testamento. O Antigo Pacto, ele foi escrito até em pedras. E teve um momento que foi quebrado as pedras que estava a lei. Depois foi reescrita. Mas essa nova aliança, esse novo pacto, esse novo testamento, está escrita onde? Em tábuas de pedra? Está escrita onde? Está em seus corações. Em nossos corações. E também a escreverei em seus entendimentos. O nosso entendimento. Exatamente. Nós temos a mente de Cristo. A tribo sacerdotal do Antigo Pacto não tinha a mente de Cristo. Tinha a mente da lei. Se algum transgredisse, tinha a pena. Pena de morte, pena disso, pena daquilo. Mas hoje, nós que estamos debaixo da promessa da primeira aliança abraâmica, que Deus levantaria uma nação, um povo, cujo povo não era restrito a uma nação, nem a um povo, nem a alguém que fosse predestinado, mas a todos aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Cristo tem um novo pacto, da nova aliança. Nós estávamos ali, nós três, orando, antes de entrar. Nós estávamos orando, e ali a gente lembrando que antigamente para entrar no Santo dos Santos era aquele aparato dos sumos sacerdotes, imolava animal, mas hoje, pela fé, pelo novo véu que foi rasgado de cima para baixo, Gilda, o véu que estava sobre a mente, sobre o povo de Israel, hoje nós temos um acesso pleno aos Santos dos Santos, ao lugar que só entrava um sumo sacerdote anualmente. E se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Como o presbítero falou aí sobre essas exigências, desse sacrifício para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, e se tivesse pecado era fulminado, e essa fase toda para se cumprir, aí você veja que como Deus é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Aí diz assim, Hebreus 10, 19, 20 e 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então aqui mostra que não se precisa mais ir fazer sacrifício anualmente, porque isso era transitório. Hoje não. Hoje o Senhor Jesus Cristo, tanto Ele é mediador como intercessor. Nós podemos entrar no Santo dos Santos através da oração pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Meu dileto amigo, em qual aliança você está? É assim, Zilda. Exatamente. E qual é o pacto que você está? A gente vê, biblicamente, que a antiga aliança, que se encontra no livro de Gênesis,
entra como a Torá, apesar de ser um livro de promessa. Mas veja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esse é chamado a Torá. Esse livro, ele foi consagrado através de sangues, né, de aclamação. Mas o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, sangue esse que fez Deus reconhecer os méritos do seu Filho, cumpriu a sua missão, não abriu a sua boca pelo sofrimento que passou, para nos trazer esse benefício. A gente vê pessoas ainda que trabalham numa aliança, uma antiga aliança, sem ser judeu. Nem judeu é um gentio, querendo fazer aquilo que no Concílio de Jerusalém foi um problema. Atos 15. Está lembrado do que aconteceu, Zilda? Em Atos 15, no conclave de Jerusalém? Quando os gentios se convertendo ao cristianismo, ao novo caminho, à nova aliança, ao novo pacto, os judeus não. Eles queriam que os gentios carregassem o fardo da antiga aliança. Mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que a palavra lá em Atos 15 é bem claro. Diz o seguinte: e o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, confirmou esse conclave e disse: olha, não abusa, rapaz, não perturba. Essa turma era gentil, era afastada de Deus, dos pactos, das alianças. Agora, com o Novo Testamento, esse povo está se agregando. Não a nação, mas ao corpo de Cristo. Não abusa eles, não bota em cargo o que os nossos pais não puderam suportar. Nós nos alegramos porque esse Novo Testamento, todo o mundo tem o direito de ser herdeiro. Exatamente. A porta está aberta, Zilda. Não é isso? Exatamente. A porta da graça, né? A porta de um novo conceito, de uma nova aliança, o mediador Senhor Jesus Cristo. Então, está aberta na ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Esta porta foi aberta ou a nova aliança foi aberta, mediador. Então, foi aberta e a graça está aí. Mas vai haver um período em que ela vai se fechar. Tem um hino bem antigo que fala que a porta da graça um dia vai se fechar. Ela está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Então, essa porta, ela fechando, pronto. Aí não tem, como eu sempre falo, que a igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, é como a arca de Noé, que flutuava. A arca de Noé flutuava no dilúvio, mas foram salvos 8 vidas desse dilúvio. Noé, sua família. Então, a igreja é isso. A igreja, ela está com a arca flutuando. Quem quiser entrar, pode entrar. A porta da graça está aberta, mas em breve ela vai se fechar. E quando ela se fechar, é exatamente como o dilúvio. Não haverá mais chance. A porta está fechada, né? O que tinha de resolver foi resolvido nesse período. Se você, Zildinha, meu caro ouvinte, se você ler o antigo pacto, como nós estamos falando, esse pacto que foi feito a uma nação, você não vai encontrar um versículo que dê esperança da vida eterna. Não tem um. Não tem um versículo na antiga aliança que diz que o homem, pelo invocar, é salvo. Não tem. Você vai encontrar isso nessa nova aliança, nesse Novo Testamento, porque o testador, Cristo, fez a vontade de Deus. Ele tem condição de ser o quê? Um testador. Como é que eu vou ser um testador sem ter nada?
Exatamente. É como diz a palavra de Deus aqui em Hebreus 9, 11 em diante. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos vezes futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto mais agora a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. É por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Testador, Como falamos, né? testador chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que perguntou a Pedro: Pedro, o que dizem de mim? Depois que Pedro diz a ele o que o povo entendia sobre ele, Pedro diz Jesus diz a Pedro: e tu, Pedro, o que tu diz a meu respeito? Exato. Ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Quer dizer, Cristo como Filho, Ele como unigênito e primogênito, Ele abriu mão. Cristo, Ele criou todas as coisas. Ele diz lá, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E por Ele tudo foi feito. Esse herdeiro de Deus, esse tem condição de servir de testador. E abrindo o testamento, hoje nós somos herdeiros do universo. A gente vê por aí pessoa prometendo isso, aquilo, dê isso, que recebe isso, tudo conversa. A nossa esperança está no céu. Porque quem prometeu é o testamento que está em nossas mãos. Se você vê o Antigo Pacto, como eu disse, não tem um versículo que dê esperança de vida. Mas que você lê o Novo Testamento, que ele tem o seu início com a morte e ressurreição de Cristo. Quer dizer, quando Cristo ressuscita com um corpo incorruptível, um corpo celeste, e ele agora passa 50 dias, 40 dias, anunciando ao povo, dando prova de vida. Cristo, quer dizer, morreu e sumiu, não. Deus ressuscitou Jesus e deu prova de vida de Cristo por 40 ou 50 dias. 50 dias. Apareceu às mulheres, apareceu os apóstolos, apareceu na época quase 400, 500 pessoas. É como diz lá em Atos, né? Que apareceu a 500 pessoas. 1 Coríntios 15. Quer dizer, ele se apresentou vivo, provas que Cristo vive. Se não fosse verdade, o mundo já tinha destruído essa história. Verdade. Somos herdeiros. Somos co-herdeiros de Cristo. Nós iremos habitar numa Jerusalém celeste. Quer dizer, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, de 4 em diante, diz
que o pacto da antiga aliança foi no Sinai, por Agar, a escrava. Mas a nossa Jerusalém é a nossa mãe, né? Sara. Nós somos herdeiros da Jerusalém celestial. Se você abrir Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, todos eles morreram na esperança de quê? De uma vida imortal, de uma vida sem fim. E no final do capítulo 11 diz, e se não fosse nós, eles não seriam aperfeiçoados. Porque a promessa da nova aliança, do Novo Testamento, é que nos dê esse direito de imortalidade, de incorruptibilidade. Tragada foi a morte, de uma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente, Pedrito. Então, está aí, né? A nova aliança, não feita mais com sangue de animais, como diz a palavra de Deus, mas feito pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que é mediador de uma nova aliança, de um novo pacto. Que bênção gloriosa. Veja, meu dileto amigo, entender a Bíblia com alguém que tem até pessoas que são poetas em cima da palavra, não adianta nada. É entender aonde você está dentro da palavra. Você tem que descobrir aonde é o seu testamento. Onde é que está o seu pacto, as suas promessas, o que tem para você. Quer dizer, se você for antes da cruz, é só perseverança. Ser fiel até a morte e aquela velha história. É verdade. Como Moisés, né? Moisés, na velha aliança, Moisés, quando ele aspergiu o sangue das novilhas sobre o concerto do livro, sobre o povo de Israel, então ali ele falava assim, através desse sangue era um tipo de purificação para eles. Mas aqui em Hebreus capítulo 13 e versículo 12, veja como é extraordinário esse versículo. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou fora do arraial. Ou fora do arraial. Então mostra aqui que o Senhor purificou, que o Senhor foi pelo seu próprio sangue para santificar todos. Ele morreu fora do arraial, fora da porta, para que todos pudessem alcançar esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue ser purificado e santificado. E esta nova aliança, esse Novo Testamento, ele nos dá. Eu vou comparar com a vacina. A vacina é maravilhosa, que ele prometeu que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele não prometeu de derrubar uma outra pessoa, não. Ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hoje nós não estamos mais só. Paulo, escrevendo à igreja lá em Romanos capítulo 8, ele é bem claro. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Que o Espírito de Deus ajuda ao seu espírito até nas nossas fraquezas. Não estamos só. Esse Novo Testamento, ele vem completo. Ele é completo. De vez em quando nós encontramos as setas para destruir
esse plano perfeito, esse plano glorioso, esse plano sem mácula, essa igreja que não tem ruga. É a igreja, corpo de Cristo. Meu dileto amigo, Nova Aliança, Novo Testamento. É bom conhecer todas as Escrituras. Mas se você quiser conhecer a graça, né, Zilda? A graça está aberta. E veja como o Senhor fala aqui. Em 1 João, capítulo 2. Veja o que é que o apóstolo João, ele fala com muito amor, com muito carinho. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, do mundo inteiro. Então, assim, Cristo é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Então tá aí. Não precisamos mais de sumos sacerdotes, não precisamos mais de intermediário. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homens, como diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5, não é isso? Então não precisamos mais de Moisés, não precisamos de intermediário nenhum, porque esse velho pacto, essa velha aliança passou e tudo se fez novo. Então hoje nós absolvemos o que está escrito, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: fazer isto em memória de mim. Hoje temos a nova aliança, o Novo Testamento, que nos garante vitória, que nos garante salvação eterna. Olha o que é que João diz aqui: olha o escape, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pecar. Nós pecamos, ainda porque estamos nessa carne, pecamos por pensamentos, palavras, omissões, obras, mas Cristo é a apropriação, Cristo é o nosso mediador, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, Letânia, tentamos explicar o melhor, não é? Um conselho que eu dou: aproveite enquanto essa aliança está em vigor. Enquanto essa porta está... Enquanto essa porta, onde tem uma herança para você, que é aquele que morreu, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele prometeu que tem lugar para todo mundo. Só não vai quem não quer. Que o Senhor nos abençoe. Amém.